Boa noite, tudo bem? Eu vou apresentar o Hierarchical File System aqui no seminário de Sistemas de Arquivos, na matéria de SEO da Univale. E, então, o meu tema é o HFS, né? Ele é um sistema proprietário da Apple, basicamente. Então, aqui a gente tem a agenda já para começar. A gente vai começar com o histórico, logo em seguida, o sistema operacional típico que ele roda, os limites, a estrutura de dados que ele é descrita por ele, né? Que ele descreve, que ele tem, ele usa como base. Como ele aborda a recuperabilidade e o journal, depois a implementação de referência e as referências. Primeiro o histórico, né? Ele foi introduzido pela Apple em setembro de 1985 e ele é o substituto do MFS, que é o sistema que veio antes, né? O Macintosh File System. Ele rodava no Macintosh da Apple, nos primeiros computadores da Apple. E o HFS ele foi feito porque ele precisava ser uns discos um pouco maiores do que o MFS, só que comparados com os dias de hoje são discos relativamente bem pequenos. Então ele veio nessa pegada aí, nessa necessidade. Bom, os desenvolvedores dele foi o Patrick Drix e o Bill Brufey, algo assim, o nome deles não sei. Ele compartilhava então alguns recursos, na verdade vários recursos do MFS, então eles tinham muita coisa em comum ali, muitos recursos compartilhados entre eles. E ele tinha algumas coisas, na verdade, bastante coisas até inspiradas, bastante recursos, né, inspirados em outros sistemas de arquivos da época, como por exemplo o FAT, né? Ele se inspirou um pouco no FAT e ele tinha muitas coisas compartilhadas, muitos recursos compartilhados com o MFS, que é o seu antecessor, né? Bom, ainda na história a gente pode falar, originalmente ele já tinha sido projetado para discos pequenos, disquetes, discos rígidos, e ele também foi encontrado algumas vezes em sistemas somente de leitura como os CD-ROMs, né? Mais para frente, quando surge o HFS, ele acaba sendo mais comumente encontrado em CDs Apple, né? Em alguns e os PCs mais antigos Apple também, né? É, Bom, uma coisa bem legal dele é que, em relação ao MFS, que é o seu antecessor ali, né? Ele não, o MFS, o HFS ele tem a diferença de ele ser indexado por IDs. Então, o que eles usam como referência para busca são IDs, sistemas de IDs, de identificadores, né? E não o próprio nome do arquivo, como muitos sistemas de arquivos da época usavam. Então, acabava tendo uma limitação maior de caracteres por conta disso. E aí ele foi um dos sistemas, assim, os primeiros que tiveram essa ideia aí de usar o ID no arquivo, né? Então ele acabou tendo uma coisa bem legal que era não proibir muito, não ser muito rígido com nomes. Então, justamente por causa de usar IDs, os arquivos acabaram sendo usados a pesquisa por isso, né? Então, e depois mais para frente, em 1998, ele acaba sendo substituído pelo HFS Plus por causa de alguns motivos, como implementação de journaling e necessidade de lidar com arquivos maiores, com discos maiores, né? Beleza. Aqui, o sistema típico, bom, como a gente está falando de Apple, é o macOS, né? Como todo mundo já deve ter pensado. E o Macintosh, né? Que é o mais antigo do Mac. E então ele começou, a primeira aparição dele foi no Apple III, no PC da Apple, o Apple III, Macintosh 3. E ele acabou depois vindo no Apple IIIe e no Lisa, e alguns outros sistemas depois também, né? Até no macOS Sierra, sei lá, alguma coisa assim. 10 ele ainda é disponível, depois acaba não sendo mais usado, né? Por causa do HFS Plus. Bom, de limites, ele até que tem um limite relativamente legal, os limites dele, né? São bem bacanas. A gente tem, por exemplo, o máximo
de arquivo, o tamanho máximo do arquivo é de 2 GB, então cada arquivo pode ter no máximo 2 GB. E a quantidade de arquivos que ele suporta é de 65.535 e o número de caracteres de nome é 31 caracteres, então e o tamanho máximo do volume é de 2 terabytes, então ele consegue ler um disco de até 2 terabytes. Ele consegue indexar um disco de até 2 terabytes. Os caracteres permitidos por conta de ele usar não como ID, então ele permite não usar o nome como ID, então ele conseguia no nome permitir qualquer caractere de 8 bits, a não ser o 2 pontos. Por quê? Não, infelizmente não tem essa resposta. É uma curiosidade bem legal, mas eu não encontrei o porquê desse fato aí, mas deve ser algum sistema, alguma coisa que ele tem ali por baixo dos panos que não deixa ele usar o caractere 2 pontos. Isso é uma coisa bem legal, né? Que ele usava qualquer caractere de 8 bits, tu podia colocar no nome dele no nome dos arquivos que ele entendia, a não ser os 2 pontos. E se fosse algum arquivo, alguma coisa que ele não entendia, ele acabava só simplesmente ignorando esses arquivos. Esses arquivos não, caracteres. Então, a estrutura. Aqui na estrutura, ele usa o sistema de alocação de bitmap, então ele usa um bitmap, um mapa de bits, né? É o sistema de bitmap, que é o bitzão puro, né? E, e ele usava uma árvore, ele é implementado a partir de uma árvore, em cima de uma árvore B. É aquela árvore binária de busca, né? Que a gente consegue fazer buscas em cima de forma binária, ou indo para a esquerda ou indo para a direita, sempre nessa ideia, né? Então ele parte desse sistema para busca. Quanto ao journaling ou recuperabilidade, eu acabei não encontrando muita coisa e o pouco que eu encontrei indicava que ele não possuía muito sobre essas técnicas de journaling, por exemplo, né? E que isso foi um dos grandes motivos assim de começarem a ir de trazerem um HFS Plus, né, uma melhoria para ele. E pelo menos até onde eu pesquisei era isso que a gente conseguia ver assim. Não sei se está 100% correto, mas é isso que eu consegui encontrar, porque eu não tive muito conteúdo quanto isso. E E não sei se também se o HFS Plus ele implementa 100% disso ou se ele só começa a ter algum rabisco em cima disso, porque são sistemas bem antigos, né? E aqui a gente tem a implementação de referência. Então, ali naquele link que está sendo colocado ali, né, é uma página da Apple que é onde eles colocam os códigos open source deles, né? Então, o que é open source não é muita coisa, né? Porque é Apple. Mas o que eles têm de open source eles colocam ali, que no caso é o HFS. E aqui do lado a gente tem um print desse arquivo que está sendo referenciado ali, que é um arquivo C, para quem não está familiarizado com a sintaxe ali, é um C, né? Arquivo C. E ele é. E o legal dele, porque eu trouxe ele, é que a gente consegue identificar ali nos includes, né? Nas importações, e o uso ali da B-tree, né? Da árvore binária de busca, né? Então ali na última linha a gente consegue ver uma árvore binária de busca ali, um import de alguma coisa que seria desse tipo. E mais ali em cima também tem outro import que a gente consegue ver da árvore binária de busca. Isso é uma coisa legal assim desse arquivo, né? Então é isso aí.